Podemos ir para casa, né, gente? Abastecidos e ensinados através da palavra em relação a dízimos e ofertas, viu? Eu já sairia daqui abastecida com essa ministração de dízimos e ofertas, amém? Mas vamos dar sequência então. Hoje é o culto de ensino, amém, gente? Aleluia. Sandrinha parece que. Parece não, né? É o mesmo Espírito que testifica com o nosso espírito todas as coisas. E a Sandrinha ali fora falando comigo, tendo um tempinho ali de conversa. Ela falando sobre os tempos difíceis, né, que a gente está vivendo e tal, do amor de muitos se esfriando. E eu falei assim, meu Deus, a Sandrinha está sabendo o que eu vou ministrar hoje? Claro que não, eu sei que não. Mas eu sei que é o mesmo Espírito que tem testificado, sabe, Sandrinha? Então isso é maravilhoso. Quando o Espírito vai testificando algumas coisas, até mesmo numa conversa simples. E sabe que, né, irmão, tudo isso que ela falou aqui, a gente ainda pode se admirar ou até mesmo ficar abismado com esse tempo difícil que a gente está vivendo. Mas sabe, Sandrinha e irmãos que estão aqui, eu tenho me treinado para não ficar tão abismada, não. Porque se eu ficar tão abismada ou tão impressionada com pessoas que não estão seguindo ou não estão correndo a sua carreira ou desaceleraram ou até mesmo pararam na sua carreira, se eu ficar somente focada nisso, é bem capaz que eu também desacelere, é bem capaz que eu também pare. E quando eu olho para a palavra de Deus e quando Jesus fala assim que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, esse é o tempo. Os últimos dias, os últimos dos últimos dos últimos dos últimos. Amém? Eu não sei se vocês assistiram aquele. A gente está aqui, não está sendo gravado, né, pastor? Tá. Não sei se a igreja assistiu aqueles vídeos que o pastor colocou do. Qual que é o nome dele? Do Rick Renner, falando sobre os últimos dias. Né? Se vocês assistiram, eu assisti, reassisti, fiz algumas anotações. E, de fato, é isso. Estamos nos últimos dos últimos dos últimos dos últimos dias. Então, para mim, eu não me impressiono mais com essas coisas. Claro que, por um lado, eu fico triste de ver pessoas que estão desacelerando, que estão se esfriando na fé, que não estão priorizando ao Senhor, que não estão, muitas das vezes, dando a importância de estar no culto como esse ou como os outros cultos, que prefere muitas das vezes estar na sua própria casa, no seu conforto, né? Essa questão do egoísmo, o Rick Renner vem falando também muito sobre isso, né? Que nesses últimos dias o egoísmo, o eu, acaba tirando esse nós, que é a igreja. A igreja não sou eu, a igreja somos nós. Amém? Então eu não vou mais longe, nós vamos mais longe, mais longe. E é exatamente sobre isso que, quando o pastor me colocou na escala, que eu falei assim, eu quero ministrar sobre isso. Mas eu não quero só por um querer meu. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me confirme isso. E durante toda a semana, irmãos, né? Não sei se isso acontece com você, quando você está meditando em algo da palavra de Deus, aí começa a pessoa surgir e assunto surgir daquilo que você está meditando, né? Então eu quero nessa noite falar de um espírito que tem agido no mundo e nesses últimos dias tem se intensificado, que é o espírito do anticristo. Amém? Então, vocês que têm Bíblia aí, a gente vai usar bastante. Eu não me importo, irmão, se tem aqui 3, 4, 5 pessoas. Amém? Eu não me importo. A mesma excelência deve ser feita com 1, com 2, até mesmo quando a gente está com o nosso Pai, no nosso secreto, em oração, estudando, meditando na palavra, é a mesma excelência, irmãos. Não deve ser diferente quando nós estamos aqui
para ministrar, quando a gente está aí para receber, ou quando a gente está na nossa casa. Tem que ser igual. A mesma reverência, o mesmo temor que Sandrinha falou hoje. Então, vamos lá no livro de Mateus 24, 3. Aleluia. Mateus 24, 3. Diz assim: e estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Vamos lá, pausa. Eu quero ir bem devagar com vocês. Então, nesse versículo aqui, a gente vê 3 perguntas. Vamos lá. Quando o templo será destruído? A gente vê aqui. Porque Jesus estava discorrendo um assunto aqui, ó. Vamos ver desde o 1. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. 2. Mas ele, Jesus, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Aí entramos no 3 que a gente leu. Então, os discípulos, ouvindo isso de Jesus, surgiu a curiosidade deles. Senhor, quando que isso vai acontecer? Me diga qual é o sinal e quando chegará o fim. 3 perguntas. Ou seja, quando esses edifícios, esse templo vai ser destruído? Segundo, qual que é o sinal disso? E quando será? 3 perguntas aí. Vamos para o verso número 4? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Oxi. Olha só. Nenhuma das 3 perguntas Jesus já respondeu de cara. Ele poderia falar assim, olha, o templo será destruído 70 anos depois de quando eu morrer. Que o que aconteceu com o templo foi destruído depois. 70 anos depois de Cristo, antes de Cristo. Ele não respondeu. Ele não disse nenhum sinal. E ele vem aqui no 5 falando assim, olha, no 4. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. A muitos enganarão. A resposta de Jesus, ele fala assim, vede que ninguém vos engane. A preocupação de Jesus naquele momento não era responder paulatinamente as 3 perguntas dos discípulos. A maior preocupação de Jesus era que ninguém enganasse eles. Porque haveria um tempo que ia vir muitas pessoas dizendo, eu sou o Senhor, mas não era. Você sabia que o maior cuidado que Jesus, Deus, tem conosco é que a gente não seja enganado? Você sabia que a Bíblia ela é repleta de alertas para mim e para você, a fim de que eu e você não seja enganado, principalmente nesses últimos tempos, nesses últimos dias, nesses últimos segundos, antes da volta dele? Vamos prosseguir. Aleluia. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Eita, gente. Quando isso foi escrito? Jesus ainda estava aqui na terra, ainda estava falando com os discípulos, não tinha sido ainda assunto aos céus, não tinha ainda sido crucificado, não tinha ainda sido ressurreto. E ele já falava isso, olha, quando vocês ouvirem falar, vocês já podem saber que ainda não é o fim. E ele fala assim, olha, não vos perturbeis. Por que eu já comecei falando isso? Que
o fato de pessoas cristãs nesses últimos dias estarem num ritmo desacelerado, ou até mesmo parando, eu tenho me treinado para eu não me perturbar. Isso não quer dizer que eu não me importe, irmãos. Isso quer dizer que eu não devo me perturbar por conta disso. Agora, o que eu lamento é que as pessoas têm o acesso que eu e você temos a esse mesmo versículo, a esse mesmo texto e muitos outros textos que a gente vai ler hoje. E mesmo assim, parece que lê, entra pelos ouvidos, sai pelo outro e não desce para o coração. É como Paulo disse certa vez em uma das cartas, falando assim, parece que tem comichões nos ouvidos. É como se ouvisse, mas não absorvesse absolutamente nada. Irmãos, quando a gente começa a conversar com pessoas que se dizem cristãs, que têm a mesma fé que a gente, e a gente começa a falar sobre os finais dos tempos, elas já falam assim, já vem você com essa conversa? Eu tenho medo disso. E eu falo assim, você não deveria ter medo. Se você está com medo, primeiro, medo é um espírito. Medo não é um sentimento que deve estar presente na vida de um cristão. Esse medo, que não é um medo de segurança, aquele medo que vai te preservar de alguma coisa. Não, esse medo daquilo que é bom, irmãos. Porque se Jesus vai voltar e vai voltar para a igreja e eu sou a igreja, então é um evento e é uma notícia boa para mim. Não é uma notícia que deve me causar espanto. Mas hoje em dia, você falar disso, até mesmo com cristãos, ele fala assim, não, vamos falar de outro assunto. Vocês sabiam, a gente vai entrar em alguns textos aqui, que a volta de Cristo, assim que ele foi para os céus, o assunto da volta dele era muito presente na igreja primitiva? Eles já aguardavam Jesus, ele tinha acabado de ir para o céu, ele tinha acabado de ser ressurreto, e ele tinha prometido, olha, eu vou vos preparar lugar, depois eu vou voltar e vou buscar vocês. E o assunto daqueles irmãos era isso, quando ele virá? Quando ele virá? Quando ele virá? Hoje se passou mais de 2000 anos. E nós devemos ter essa mesma expectativa, quando ele virá? Ele falou que ia vir, gente, ele não mentiu. Isso não deve causar em mim e você espanto, isso não deve causar medo. Pelo contrário, deve causar alegria. Se causa medo é porque existem muitas coisas ainda para ser observada, irmãos. Eu não digo aqui, vou falar que nem Sandra disse, não estou dizendo aqui que eu sou perfeita e que nós somos perfeitos, não, irmãos. Mas em relação a esses alertas que a palavra nos diz, que Jesus nos trouxe, nós, a igreja, devemos sim estar a par de tudo isso. Não dá para ficar alheio. Se era um assunto da igreja primitiva, deve ser um assunto da igreja dos dias de hoje. Principalmente porque ele está às portas. Não deve ser deixado de lado. Amém? Algumas pessoas, irmãos, e você já deve ter recebido alguns memes no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, de pessoas intitulando outras pessoas como anticristo. Será que fulano é um anticristo? Porque ele age assim, assim, assim? Será que cicrano é assim, assim, assim? Irmãos, antes de qualquer especulação, se você e eu somos crentes, se nós somos cristãos verdadeiros, vamos para a palavra. E é por isso que eu trouxe. E eu quero trazer para vocês esse ensino hoje. Eu não quero aqui falar sobre a pessoa do anticristo, porque eu quero dizer para vocês o seguinte: há duas linhas de raciocínio sobre o Apocalipse, sobre os últimos dias, da escatologia. Há a primeira linha que acredita-se que nós não passaremos pela grande tribulação. E há uma outra linha de raciocínio que acredita que o cristão, aquele que é crente em Cristo Jesus, vai passar pela grande tribulação. Bom, independente da linha que se segue,
Eu creio, irmãos, que eu não terei o desprazer de conhecer a pessoa do anticristo. Mas a palavra já vem dizendo que o espírito do anticristo já está em atuação. Então, mesmo se essa linha de raciocínio que eu creio que eu não vou passar por essa tribulação, eu já posso, pela palavra, entender como esse homem será, porque o espírito do anticristo já está em atuação. Eu não quero ter o desprazer de conhecê-lo. Mas é fato que, se essa linha de raciocínio escatológico, que nós não passaremos pela grande tribulação, então nós não conheceremos ele. Então não tem por que ficar especulando ou intitulando pessoas como anticristo. Que não saia da minha e da sua boca esses tipos de meme, intitulando pessoas, ai, lá vai fulano, cicrano, e principalmente quando são autoridades de países, não é verdade? Presidente de tal país, isso só pode ser um anticristo. Ei, vai para a palavra crente. Vocês são crente, não? Como diria a pastora André Valadão? Não, vocês não são crente, não. Então você deve saber o que a palavra diz sobre isso. E sabe, estudando um pouquinho sobre o espírito do anticristo, eu vi que a maior característica desse espírito é o engano. Esse espírito que já tem atuado, mas nesses últimos dias está mais fortemente em atuação, é na característica do engano. Aleluia. Colossenses 2, verso de número 8. Colossenses, é o CL. 2, 8. Aleluia. Aleluia. Diz assim: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo a Cristo. Uau! Olha o padrão do engano. Filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e não segundo a tradição ou os princípios de Deus. Esse é o padrão do engano. Sabe que aqui em Colossenses, a preocupação também desse autor, e essa carta foi direcionada a cristãos, viu, gente? Então, se Jesus tinha essa preocupação, se eu posso dizer preocupação, ele tinha esse cuidado com os discípulos, de falar assim, olha, eu não quero que ninguém engane vocês. Os discípulos, por sua vez, eles começam a reproduzir ou a fazer igual Jesus. Ou seja, se Jesus tinha cuidado com eles em relação ao engano, ele tinha que também agora cuidar das pessoas e falar assim, olha, cuidado. Não seja presa fácil de Satanás. Não seja presa fácil para o engano. Sabe por quê? Porque por meio de filosofias e vãs sutilezas, irmãos, são coisas sutis. Muitas das vezes não são coisas explícitas. Porém, já temos coisas muito explícitas por aí, viu? Muitas. É só você ligar. É só você ligar a sua televisão. É só você entrar nas redes sociais. Esse espírito está em atuação. Sutil. E parece que nesses últimos dias não está tão sutil assim mais não. Está cara de pau. Peroba. A ponto de, em pleno Dia das Crianças, comemorado o Dia das Crianças, surge uma notícia. O filho do Superman é gay. O espírito do anticristo, irmãos, atuando já, preparando esse mundo para a vinda desse homem cruel chamado anticristo. Sabia que Satanás, ele é tão nojento,
Ele é tão... Ele sempre quis ser igual a Deus. Sabe quando João preparou o caminho para Jesus, anunciando Jesus? Satanás ele está querendo fazer um plágio de Deus. Ele está o quê? Preparando o caminho para a vinda desse anticristo, irmãos. Por isso que esse espírito atua. E não é espírito de Deus, não. Não é. Não se enganem. Aleluia. Aleluia. Olha o verso número 9 do mesmo capítulo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, falando de Cristo. E tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Ele está falando assim, olha, vocês, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Sabe que nós não fomos circuncidados na carne, mas circuncidados em Cristo. Sabe que essas mesmas verdades, irmão, a gente não deve deixar de ouvir. Sabe que quanto mais você conhece da verdade, menos você será enganado. E quanto menos você ouve dessa verdade, você se torna presa fácil de Satanás. Aleluia. 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 Deus é bom. Então, o padrão do engano é esse. Filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo. Sabe quando a gente ouve e a gente é muito ministrado em renovação da mente para não nos amoldarmos ao mundo, para não tomarmos a forma do mundo, é exatamente isso. Qual é a filosofia e qual é as sutilezas que tem rodeado a minha e a tua vida? Porque, irmãos, a gente sabe que a gente não está aqui na igreja 24 horas. Então, o ambiente aqui dentro é propício para que a gente seja banhado da verdade, banhado da unção. Porém, o nosso dia a dia é fora daqui. É no nosso trabalho, é na nossa vizinhança, é no mercadinho que eu vou, é na escola. E basta você parar um pouquinho e você começa a perceber a atuação do espírito do anticristo. 1 João 4. 1 João 4. Diz assim: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha só. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Olha só essa afirmação. Filhinhos, amados, não creia todo espírito não, viu? Provai os espíritos. Discernimento, irmãos. Porque nisso vocês vão conhecer quando o Espírito é de Deus. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Mas todo aquele que não confessa a Jesus Cristo não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido. Então, assim, era um assunto que era muito falado. Ele já tinha ouvido sobre esse assunto, que havia de vir e agora já está no mundo. Olha só, já está no mundo. Isso há 2000 anos atrás, gente. Já estava em atuação. Vocês imaginem hoje. Aleluia. Aleluia. A palavra anticristo é uma palavra que a gente só vai encontrar nas cartas de João. Mas, se você for ver
toda a Bíblia vai falar um pouco sobre esse alerta contra o engano. Toda a Bíblia vai falar sobre esse alerta de você não ser enganado. Toda a Bíblia vai trazer. Mas essa palavra específica, anticristo, só vai aparecer nas cartas de João. Então, o que quer dizer essa palavra anticristo? Anti, oposição, posição contrária. Falso Cristo, alguém totalmente oposto a Cristo, oponente de Cristo, alguém que garante a salvação mediante negação de Cristo. O que nós acabamos de ler? Todo espírito que confessa que Jesus não é filho, não veio de Deus, não veio em carne, esse não é de Deus. Esse espírito não pode ser de Deus. Então, o que esse espírito do anticristo tem atuado nesses dias e sempre atuou? Tentando convencer as pessoas que Jesus não é filho de Deus. Que isso, ele não veio em carne. Ou se ele veio em carne, ele só foi apenas um profeta. Ou foi um revolucionário. Não, Deus não teve um filho porque Deus não é mulher. Me prova. Como que um homem vai ter um filho? Coisas e frases assim que a gente vê no nosso dia a dia e ouve. Você acredita mesmo nessa Bíblia? Mas foram homens que escreveram. Como que Deus pôde ter um filho? Então Deus é mulher, pronto. Aí alguém já pensa nisso. Deus é mulher, pronto. Aí já faz um filme, ou já faz uma caracterização, um desenho, e já coloca essa conotação que Deus é mulher. Aí alimenta o quê? O movimento feminista. É claro, só podia ser mulher. Porque nós mulheres somos demais. Espírito do anticristo, negando a divindade e a carnalidade de Jesus, porque ele vem em carne também. Amém? Aleluia. Pessoas que se movem com esse espírito do anticristo, ela sempre vai falar mediante a negativa de Cristo. Sempre vai ter algo negativo em relação a Jesus. Sempre vai ter algo negativo. Não, Jesus ele foi crucificado, mas o corpo dele sumiu. Não há provas do corpo dele. Realmente, ele ressuscitou. Não, mas aí há uma história que roubaram o corpo dele. Aí o espírito do anticristo move pessoas, influenciam pessoas e se criam filmes. Pronto. O corpo de Cristo foi roubado, porque especularam os romanos e alguns soldados da época disseram que não, realmente nós roubamos o corpo de Cristo. Aleluia. Mensagens muitas das vezes sutis, negando o poderio de Jesus e a exclusividade de Jesus. Talvez a pessoa fale assim, não, tudo bem, eu creio em Jesus, mas não é só ele que é o Salvador, não. Tem outros salvadores também. Às vezes é sutil, não, eu creio em Jesus, mas tem outro salvador também. Ou uma salvadora. Alguns heróis. Amém, gente? Aleluia. Primeira carta de João ainda, verso de número 2, capítulo de número 2, perdão. Verso de número 18. Filhinhos. Eu acho tão bonito a forma com que João, ele escreve as cartas dele para as pessoas, para a igreja. Chama de amados, chama de filhinhos. Não é à toa que ele é chamado discípulo amado, né? Aquele que ficava mais perto do mestre, aquele que tinha um
uma maneira diferente, mais amorosa com Jesus. Eu acho isso interessante. Diz assim, ó, filhinhos, esta é a última hora. Gente, esta é a última hora lá na época que ele falou, hein? E conforme ouvistes que vem o anticristo, olha de novo essa palavra, anticristo. Já muitos anticristos se têm levantado. Eita, olha só. Por onde conhecemos que é a última hora. Olha só o 19. Saíram dentre nós. Quem saíram dentre eles? Muitos anticristos. Mas não era dos nossos. Porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Olha que forte isso. Mas todos eles saíram para que se manifestassem que não são dos nossos. É forte. Saíram de nós, mas não era nosso. Porque se fosse nosso, estaria conosco até hoje. Por isso que eu digo para vocês, eu não fico abismado. Eu lamento, mas eu não posso parar a minha carreira por conta daqueles que estão parando na fé. E não é por uma fraqueza espiritual, irmãos, não é. Porque se é uma fraqueza espiritual, se é algo que precisa de ajuda, quando eles recebem dessa palavra, eles se erguem de novo e continuam a caminhar. Agora, há muitos que já obscureceram a sua visão, os seus ouvidos já não entram nada. Criou-se uma fortaleza tão grande nessas pessoas que um dia elas tiveram um encontro com Jesus, um dia eram fervorosas em Cristo Jesus, cheios da palavra, cheios do Espírito, mas o engano, o espírito que atua nesse mundo do anticristo tem seduzido muitas pessoas. E ainda tem pessoas, não, eu tô bem, eu tô forte. A Bíblia fala que qualquer tipo de tentação a gente não deve enfrentar, a gente deve fugir. Amém? Engraçado que aqui, né, ele vem falando que é a última hora. Isso lá. E ele também usa essa palavra anticristo, e ele diz que muitos anticristos se têm levantado. Irmãos, isso continua. Sabe que esse espírito do anticristo, ele vem debaixo dessa prerrogativa de Satanás, né? O maior interessado é ele. Como eu disse, ele quer ser o imitador barato de Deus. Como João preparou o caminho para Jesus, ele está preparando o caminho para o anticristo se estabelecer na grande tribulação, que eu creio nessa linha que nós, a igreja, não estaremos aqui na grande tribulação. Não vamos conhecer esse homem terrível. Mas a gente já pode saber as artimanhas dele. Frases como essas aqui, ó. Todos os caminhos levam a Deus. Espírito do anticristo. Deus não tem filho, porque ele não é mulher, eu já falei. Jesus foi apenas um profeta bonzinho. Assim como Maomé, assim como outros homens de outras religiões. Apenas. Desprezam a divindade e o poderio e o sacrifício de Jesus. Sempre vão negar a Jesus. Aleluia. Segunda carta de João, 7, não, do 1 mesmo. Isso, 1:7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo. Gente, isso lá atrás. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino
tem o Pai e também tem o Filho. Tenham cuidado. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Já viu aquelas pessoas? Eu conheço pessoas que falam assim: eu conheço todas as religiões, eu passei por todas elas, como se fosse um troféu. Ela fala de boca cheia: conheço tudo. Maçonaria, e sei tudo, todos os graus. É mesmo? É. Eu também conheço o catolicismo, eu também conheço o budismo, o candomblé. Certo. E você está onde hoje? Em nenhum lugar. Por quê? Não, porque eu estou muito além dessas religiões. Ou seja, aquele que não permanece no ensino de Cristo não tem Deus, porque ele vai além. O Espírito do Anticristo, ele vai se sentir superior àquilo que Jesus fez. Porque aquilo que Jesus fez não é suficiente para ele. Que aqueles que acreditam em Jesus são pessoas desinformadas. Pessoas que não são cultas. Pessoas que não estudaram. Porque eles já passaram por todas as religiões. Estudaram, fizeram lá o PhD das religiões, porém, continua perdido. Porém, não se associou a nenhuma delas. E ele fala assim: realmente não adianta eu estar em nenhuma religião, porque eu já sei tudo. Espírito do Anticristo. Aleluia, vamos continuar. O 8. Já li, né? 10. Se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Uau! Se alguém vier ter com você, se alguém chegar até você e não trouxer esse ensino que é o ensino de Cristo, da qual a gente permanece no ensino, a gente tem o Pai e também temos o Filho, olha só a instrução que João vem trazendo: não o receba nem na sua casa, nem o saudeis. Nossa, que extremo! Pois é, irmão, você sabia que muitas das vezes é associação, e às vezes você fala assim: nossa, fulano, né, conhece todas as religiões, eu vou abrir aqui minha casa para ele trazer um pouquinho de cada, né? Cuidado. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque às vezes você pode ser gentil, você pode querer ser educado, você pode até traduzir isso como: estou sendo amoroso, amorosa, mas cuidado. O espírito do anticristo está em atuação, querendo mesmo enganar. E querendo enganar quem? Os escolhidos. Todas essas referências, irmãos, são cartas dirigidas a crente. Não é palavra dirigida a gentios, não são. São palavras dirigidas a crentes. E sabe que nós devemos também nos atentar a isso. O mundo vai falar assim: vocês são extremistas. Porque o mundo modernizou. O mundo modernizou e vocês ainda ficaram para trás. E se você acolher esse ensinamento no seu coração como uma verdade, irmãos, você vai estar acolhendo o espírito do próprio anticristo. Quando você trata normal aquilo que a palavra trata como uma deficiência ou até mesmo algo que não está de acordo com os princípios, você está se associando. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que devemos agir com violência, com desrespeito, mas aquilo que nós temos aprendido como princípio da palavra, é isso que nós devemos fazer, agir, falar, sem medo, irmãos. Sem medo. Porque o mundo fala que nós somos os donos da verdade. E de fato nós somos. Não é?
Não somos, né, estamos na verdade. Amém? Para eles falam que nós somos os donos da verdade, mas é porque nós sabemos e nós servimos a verdade. Ele é a verdade. Por isso que o filho da verdade não pode agir diferente. Porque se agir diferente, esse não é filho. Ou esse já foi corrompido. Pode também acontecer. Nós somos filhos da verdade, irmãos. Últimos dias, aonde tudo vai apertar. Aonde leis estão sendo instituídas para poder pressionar os princípios de Deus, pressionar a instituição chamada família, e a igreja de Cristo deve permanecer na posição. Eu não falo nem se posicionar, porque só se posiciona aquele que saiu da posição. Né? Então tem que permanecer posicionado. É triste, e ao mesmo tempo a palavra também diz que isso ia acontecer, de muitos cristãos estarem aderindo exatamente àquilo que esse espírito do anticristo está trazendo. Aderir com toda a força. Sabe, irmãos? Quando nós estudamos escatologia, a gente sabe que ainda vai ter o tempo da tribulação e ainda terá uma chance para aqueles que ainda querem a Jesus. Porém, vai ser de uma maneira muito terrível. Então, assim, a grande tribulação, a gente está falando, grande tribulação, então vai ser terrível. Esses ensinamentos, esses alertas, servem tanto para aqueles que já estão no caminho, como nós, quanto para aqueles que ainda não estão. Porque eles vão lembrar disso, gente. E é isso que vai salvar a vida deles. Se eles não subirem com Jesus, conosco, por exemplo, quando eles estiverem aqui, eles vão ter que ser muito corajosos para poder lembrar desses alertas. E falar assim, um dia eu ouvi sobre isso. De fato, agora eu estou vendo o anticristo na minha frente, o homem corpóreo. Porque antes era o espírito dele, agora ele está aqui em corpo. Eu me lembro daquele povo que falava isso. Eu me lembro daquela irmã que falou isso. E sabe de uma coisa? Vai custar a minha vida. Eles vão me matar na hora. Você reconhece Jesus e quer morrer? Ou você nega ele e você continua vivendo aqui conosco? E aí ele vai ter que ser muito corajoso para falar assim, eu quero Jesus. E na mesma hora, pá, morre. Mas morre para a salvação. Vocês entendem como é importante nós tratarmos desse assunto, tanto dentro da igreja, quanto na nossa comunidade, quanto onde quer que a gente esteja, irmãos. Porque, infelizmente, ainda existem cristãos que falam assim, não, mas igreja, negócios à parte. Palavra, negócios à parte. Irmãos, Deus ele é tão maravilhoso e o Espírito Santo ele nos guia de uma maneira tão maravilhosa que a gente consegue falar com pessoas que nunca tiveram acesso à Bíblia e quando você começa a falar de uma maneira tão simples como Jesus ensinava, que elas começam a falar assim, é mesmo? Ninguém nunca me disse isso. Elas não se ofendem, irmãos. Algumas se ofendem. Mas não é porque algumas se ofendem ou porque algumas falou assim para você, ó, não fala mais disso comigo. Você vai respeitar, ok, não vou falar mais. Que você deve parar. Não, eu vou parar de falar da palavra porque, né, toda vez que eu falo, alguém fala que não quer. Não. Sempre vai ter alguém, irmãos, com sede, com fome da palavra, para poder entender até mesmo sobre o final dos tempos. Porque se tem pessoas que são curiosas, irmãos, se tem um assunto que pessoas têm curiosidade, é isso. Ah, é o fim do mundo. Que fim do mundo nada? Quem vai acabar as pessoas? Quem já ouviu essa frase? Eu já ouvi muito. Quem vai acabar o mundo nada? Conversa, é a gente que vai se acabar. Eu falo, de repente, se você ficar, realmente aí você vai ver. Eu não quero ver. Ah, mas por que você fala com tanta certeza? Isso não é uma soberba? Eu falei, não é uma soberba. Isso é uma certeza mesmo que eu tenho.
E eu tenho que perseverar até o fim. Porque eu não posso perder esse meu galardão, eu não posso perder isso. Eu não posso ser enganada por esse mundo. Porque, irmão, não existe salvo uma vez, salvo para sempre. Não existe. Esse espírito do anticristo está atuando, e principalmente com os cristãos, para poder tirar literalmente eles do propósito de Deus. Quanto mais pessoas esse espírito enganar, melhor para ele. E qual que é a função nossa, da igreja, do corpo de Cristo? É começar a alertar sobre essas verdades. É começar a alertar e falar assim, ó, esse alerta aqui, meu irmão, minha amiga do trabalho, ó, isso aqui ó, foi escrito há tanto tempo. Mas eu ouço falar que Jesus vai voltar desde quando eu era criancinha. Pois é, mulher, então você imagine agora que você está já velhinha. Não é verdade? Irmãos, às vezes tem pessoas que falam assim para mim, você projeta algo daqui a 10 anos? Aí eu fico pensando, você acredita que eu tenho dificuldade para responder essa pergunta? Porque toda vez que me falam sobre projeto de longo prazo, eu fico imaginando, mas se Jesus voltar? Eu posso até ter planos, entendeu? Mas, se ele voltar... E isso, irmão, já causou até algumas questões, até mesmo na minha família. Porque a pessoa me fez essa pergunta, eu não soube responder, um projeto para 10 anos, 10 anos é muita coisa. Eu tenho grandes projetos, meu futuro é brilhante em Deus. Mas eu creio que daqui a 10 anos eu não estarei aqui. A pessoa, por quê? Você vai morrer? Eu falei assim, olha, eu creio que também eu não vou morrer, não. Mas como é isso? Você, eu creio que eu vou estar com Jesus e vai ser bom demais. Aí a pessoa fala assim, não, você não está bem da cabeça, não. Como você fala isso numa naturalidade assim? Eu falei assim, porque vai ser muito bom. Vai ser bom estar com ele. Mas aí se você tiver uma dívida, se você tiver uma dívida da sua casa, e a sua filha, você não pensa nela, você não ama ela, você, eu amo demais, eu quero ela comigo. Eu já falei para ela, tu quer vir quer subir também com Jesus? Então vem com a mãe. Siga o caminho, respeita Deus, obedeça, e você vai estar lá com a gente, vai ser bom demais. E a pessoa ficou assim, ficou assustada e falou assim, você crê mesmo que Jesus fará isso? Mas ele é bonzinho, ele não vai fazer isso. Eu falei assim, é porque ele é bom que ele vai fazer isso. Porque ele já deixou escrito, é porque ele ama. Ele não vai pegar ninguém desprevenido. A pessoa chamou meu pai e falou assim, eu acho que você tem que conversar com a Eliane. Meu pai, oxe, por quê? Não, porque ela me falou umas coisas, tal. Eu acho que essa igreja que ela está indo aí tá fazendo uma lavagem cerebral, ela não tá muito bem, não. Meu pai falou assim para ele, olha, eu não sei, mas só sei de uma coisa. Eliane mudou mesmo da água para o vinho. E eu dou graças a Deus por isso. Eu falei, pai, obrigado que o senhor falou isso. Mudou, e ela fala isso com naturalidade com a gente, e ela não tem essa questão. Porque essa pessoa da minha família perguntou assim, se você comprar uma casa, a prestação, e for 30 anos, quem é que vai pagar depois? Eu falei assim, oxe, quem ficar? Ué, quem ficar? Quem ficar que vai pegar a minha dívida. Já viu pessoa que sumiu, dever alguma coisa? Eu quero ver me encontrar para pagar. Ninguém vai me encontrar. E ela achou isso um absurdo. Não, você vai deixar dívida para sua família. Você não quero que a minha família fica também. Quem disse para você que eu quero que minha família fica? Por isso que eu falo para eles, venha, Jesus é bom demais. Pois é. E tem muitas pessoas que têm essa visão, gente. E a gente está aqui para poder alertá-los, para dizer que o Apocalipse, que essa volta de Jesus não é algo ruim, é algo bom. Agora, nós precisamos estar atentos a essa questão do engano, esses alertas. E para finalizar, como é que eu vou abrir aqui de novo? 2 Tessalonicenses. Calma aí que eu estou abrindo. 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses 2. 1. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Gente, você já imaginou isso?
A nossa reunião com ele. Gente, essa reunião aí vai ser top demais. Rogamos-vos, irmãos. Ou seja, pedimos para vocês, irmãos, que não vos movais facilmente no vosso modo de pensar. Ou seja, que vocês não fiquem mudando o vosso pensamento. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém, de modo algum, vos engane. Por isto não sucederá sem que venha o primeiro a apostasia. Olha só, o que vai suceder primeiro? Que venha primeiro a apostasia, então muitos se apostatarão, e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Aí já é a figura do anticristo. Aí aqui ele já está falando que quando ele vier, olha, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, então muitos vão se apostatar, e depois o homem do pecado, o filho da perdição, ou seja, o anticristo vai se revelar. Esse já é o dito cujo. Aquele que se opõe se levanta contra tudo o que se chama Deus. Eita, ele vai se levantar contra tudo o que se chama Deus. Ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ele vai se apresentar como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas? Gente, esse assunto era pauta das reuniões dos irmãos na igreja primitiva, viu? Era uma pauta que eles diziam, não vos lembrais de que eu dizia para vocês essas coisas quando ainda estava convosco? Paulo dizendo. E agora vós sabeis o que o detém para o seu próprio tempo seja revelado. Pois o ministério da iniquidade já opera. Já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca. Ou vai levantar só para cair, só com sopro. Você já imaginou isso? O homem se levanta, vai querer reinar, se pôr como Deus. Jesus vem assim com um sopro, ó, caiu. Gente, quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Senhor Jesus? Eu não troco ele por nada, não. Aleluia. E destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, será um homem totalmente guiado por Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E isso já está falando quando ele estiver em atuação de forma corpórea. Ele fará sinais, prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Esse versículo aqui é o que a gente tem como base, que haverão pessoas que estarão nessa grande tribulação, que eles não receberam o amor de Cristo antes, e vai ter a oportunidade de receber a Cristo nesse período aí. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas nós, olha o nosso consolo, a nossa parte agora, eu quero finalizar com isso. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. E para isso te chamou pelo nosso evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, estai firmes, conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio Senhor, nosso Jesus Cristo, e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra. Aleluia. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague. Olha só,
esse início desse capítulo. Ele ainda fala assim, ó, irmãos, ore por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. E aí, qual que é a nossa responsabilidade agora? É que a gente propague essa palavra, propague esse alerta. E quanto a nós, a gente precisa estar firmes nessas verdades, irmãos. Precisamos estar firmes aqui, né, nos ensinamentos de Jesus. Precisamos combater, irmão, qualquer tipo de engano que queira adentrar na nossa casa, na nossa vida, na nossa mente, seja através dos nossos olhos, seja através dos nossos ouvidos. Precisamos, irmãos, saber desses alertas. Não dá para poder encarar esses últimos dias de uma forma incomum. De uma forma comum, melhor dizendo, de uma forma comum, de uma forma de qualquer jeito. Não, a gente precisa estar atento a esses alertas. Amém? A gente precisa estar firmes. 2 Timóteo 3,14. Estou acabando. 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabeis as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Essa é a palavra, irmãos. Essa é a palavra. Eu quero que vocês meditem. Quero que vocês meditem mesmo. Precisamos permanecer. E quando a gente se encontrar com essa atuação desse Espírito, a gente precisa saber de que Espírito nós somos. Nós somos de Deus. Nós não devemos nos associar a essas coisas. Alertar pessoas, aquelas que ainda se deixam ser alertadas. Alertar. E deixa com que o Espírito Santo trabalhe. Se o Espírito Santo tiver acesso também a essa pessoa. Porque muitos não estão dando mais acesso nem a você, nem ao Espírito Santo. Mas sabe, irmãos, quanto a nós, vamos permanecer. Não existe outro caminho, não existe outro Deus igual ao nosso Deus. Ele está perto para nos buscar, está às portas. E a gente definitivamente não deve se apegar a nada daqui não, viu, irmãos? Desapega. Isso não quer dizer também que não devo fazer coisas a curto prazo. Você pode fazer. Mas sabendo que ele em qualquer momento pode voltar. E todo aquele seu projeto foi por água abaixo. Mas sabe de uma coisa? O projeto dele é infinitamente melhor e maior. Amém, gente? Eu sei que é um ensinamento que muitas das vezes não tem muito, glória a Deus, aleluia. Mas sabe de uma coisa? Essas palavras se encaixando no seu coração, você percebendo o que está acontecendo, isso já é o suficiente para que você não seja enganado. Você é filho da verdade e você anda na verdade. Amém, irmãos? É isso, Sandrinha, pode vir. Glória a Deus, que ensinamento poderoso, né, irmãos?